Bom dia. Quartou com chuva aqui. Acabei de pedalar na chuva. Bom dia, bom dia, bom dia. Nome que é sobre todos é o teu Jesus, fonte da salvação, só tu és Jesus, digno da minha vida, tu és Jesus. Ah, eu sou teu, eu sou teu, Santo, és incomparável, és inigualável, abre os meus olhos. Bom dia Recife também chovendo. Gutamerlo, o que é Gutamerlo? Como é seu nome? Que aula é hoje? Hoje é a aula 5? Desafio mais esperto que o diabo. Aula 5. É isso, né? Maria Augusta, ótimo. Aula 5, deixa eu ver o que a Louise falou aqui pra cima. De todos os dias que venho acordando cedo, hoje foi o dia mais difícil. Louise, você não tem ideia. Hoje eu acordei falando assim: acho que eu preciso fazer a live do sono. Acho que eu vou fazer a live do sono. A gente liga aqui e vamos dormir 1 hora. Que meu pai do céu. Ontem a gente terminou a aula, era umas 10h30, 10h40. E aí depois fiquei alinhando aqui com o Gabriel, que é o meu braço direito aqui. Depois com a bebê, fui dormir tarde da noite e assim vai. Seria uma boa ideia, bem me quero marmitas. Deve estar dormindo pouco, né? A Helena. Tá acordando muito a bebê? Doideira. Ótimo, pessoal. Vamos esperar mais 1 minuto, tá? 6h24 a gente começa. Desafio da aula 5 do Mais Esperto que o Diabo, tá? Bom dia, Jô Moraes. Bom dia, quem mais tá aí? Não dormimos hoje, doideira, mas é isso daí, tá? Vale a pena, é doído essa fase de adaptação do bebê. E ó, e te digo, tá? A gente começou a dormir de fato uma noite inteira, assim, depois quando a bebê fez uns 2 anos e pouco, tá? Não te desencorajando, mas é isso aí. É isso aí, tá? É isso daí. Quando ela fez uns 2 anos e pouco foi quando a gente conseguiu dormir tipo uma noite inteira, uns 2 anos e... sei lá, foi depois dos 2 anos. Mas é bênção demais, tá? Não me arrependo, faria de novo e irei com certeza fazer de novo, que filho é bênção demais. Bom dia, bom dia, bom dia. 24. Ótimo, acho que a galera que ia entrar é essa galera aí mesmo, né? Quando dá mais tarde, a gente sabe que entra uma porrada de gente, mas não é a galera que está acompanhando de fato, né? Então vamos lá, olha só. Deixa eu trazer mais perto aqui, parar o som. Que eu não sei se eu tenho TDAH, eu não sei se eu tenho esse negócio, mas para me desconcentrar é assim, ó. Tanto que eu não consigo ler, eu não consigo trabalhar, fazer outra coisa se eu ver pessoas se movimentando, eu escuto a conversa, eu presto mais atenção na conversa, não sei. Nunca fui diagnosticado com esse negócio, mas assim, não consigo me concentrar e sou um cara que eu preciso estudar 3, 4 vezes a mesma coisa. Então por isso que eu acordo cedo, tá? Pessoal, por isso que eu me dedico tanto, porque eu não sou um cara inteligentão que escuta as coisas e nossa, pá, aconteceu, o cara é um gênio. Não, muito pelo contrário, gatonas.
Eu tenho bastante dificuldade com as coisas, então se eu tenho bastante dificuldade, eu tenho que fazer 2, 3 vezes mais do que os outros para conseguir fazer virar, tá? Então, talvez você seja assim também, eu não sei nem por que eu tô falando isso, mas ou a gente se lamenta ou a gente faz alguma coisa. O que eu faço? Acordo 4 horas da manhã, vou dormir meia-noite, para às vezes superar as pessoas que têm um pouco mais de facilidade, e a pessoa que tem um pouco mais de facilidade, o famoso talentoso, esse cara desiste, a gente ganha dele no esforço. Beleza? Eu também perco o foco, tenho que reler várias vezes. Pessoal, olha só, a gente vai entrar na aula 5 do livro Mais Esperto que o Diabo. Que o que a gente está fazendo? Não está sendo uma aula literária, tá? A gente está abordando os termos, os termos do livro, olhando a pentafé, onde é que está, discutindo, até porque, galera, eu nem tenho conhecimento para isso. Eu não sou um cara formado em letras, não sou um cara inteligente, essa que é a verdade. Eu sou um simples leitor que lê os livros aí e vem aqui e troca ideia com vocês, falo o que eu achei do livro, a minha visão, com a minha visão cristã, com a minha visão de empresário, misturando toda essa visão, e eu passo o que eu li, porque olha que doideira. Existem, quer ver? Deixa eu te dar um exemplo. Vamos pegar o livro O Antifrágil, tá? Vamos pegar o livro O Antifrágil. Existe o seguinte, existe você pegar o livro e você comprar R$70 o livro, tá? Isso tem um valor, são R$70. Você vai lá e compra um livro, bitelo de livro, são R$70. Só que existe um outro valor, alguém lê esse livro para você, você concorda? Você pagaria muito mais para alguém ler esse livro para você. E você pagaria muito mais se alguém lesse e implementasse no seu negócio. Então você pode ver de 3 formas um livro, tá? E é o mesmo conteúdo por valores diferentes. Então, como que você está pagando isso daqui? Você está pagando acordando mais cedo, estando presente aqui, você está pagando com o seu sacrifício de sono, o seu sacrifício de alguma coisa para estar aqui, para eu ler esse livro e mostrar como que você pode implementar isso daqui. Então, no decorrer desses últimos 4 dias, a gente falou sobre o início desse livro, sobre o porquê ele, o que motivou ele fazer essa entrevista com o diabo, se isso é real, se essa entrevista foi real, se essa entrevista não foi real. A gente falou ontem sobre medos, a forma como o diabo usa para nos manter com medo dele. A gente falou ontem no finalzinho da aula também que o diabo não quer que você acredite que ele domina 98 de cada 100 pessoas, ele não quer que você acredite que ele exista, ele simplesmente quer que você desista das coisas, que você seja uma pessoa pouco resiliente. E olha que doideira, e esse livro é sobre isso, né? O Antifrágil fala sobre resiliência. Ele quer que você desista das coisas muito fácil, que você faça um post e desista, que você não faça live de medo, ele quer justamente isso. O decorrer desse livro que a gente vai falar hoje, a continuação desse livro é a continuação falando que a maior arma do diabo é a alienação. E hoje a gente vai decorrer falando sobre a alienação, que é uma das coisas que se baseia grande parte desse livro, se é que mais da metade desse livro é sobre alienação. E é a maior arma que o diabo utiliza de alienação. Vou te dar alguns exemplos só para você entrar na mesma página o que é alienação. Alienação é quando você está focado só em uma coisa e você não abre a sua mente para outra coisa. Então você está tão focado aqui, tão focado que você não quer saber o que está acontecendo, você não quer saber em hipótese nenhuma, e isso acaba te fazendo mal, porque se você está focado só em uma coisa, essa pessoa pode te mentir, essa pessoa pode te manipular, essa coisa pode te manipular. Essa que é a verdade, não deixando nada de fora entrar. Quer ver? Exemplos de alienação. São pessoas que são extremamente alienadas a partir do político. Quem conhece pessoas assim? São extremamente alienadas a partir dos políticos. Que se a pessoa é do Bolsonaro, ela não quer escutar em hipótese nenhuma, ela não quer escutar
Uma frase sequer da esquerda, ela não quer escutar absolutamente nada, porque ela está alienada àquilo e só aquilo é real. Da mesma forma, a gente tem pessoas por outro lado, às vezes pessoas da esquerda que são extremamente alienadas a isso. Voltou. E não querem, em hipótese nenhuma, escutar qualquer outra coisa que não seja sobre isso. E quando você se fecha dessa forma, o que acontece? Você está perdendo bastante coisa. Quando você se fecha dessa forma, você acaba sendo manipulado muito facilmente. Então, olha que doideira. Se a gente pegar assim, você fala, poxa, eu só vou escutar a galera da direita, só vou escutar a galera da direita, só Bolsonaro, só Bolsonaro, só Bolsonaro, só essa galera, e você se fecha para a galera da esquerda. Então quer dizer que a galera da esquerda não presta? Quer dizer que não tem uma pessoa boa ali? Quer dizer que não tem um pensamento legal? Quer dizer que se eu ficar alienado aqui à direita, à esquerda, o resto do mundo, o resto que não pensa igual à direita, tá todo mundo certo? Ou se eu pensar desse lado, se eu estiver exatamente pensando aqui, igual a galera da esquerda, quer dizer que a galera da direita, ninguém está certo? Quer ver uma outra forma de alienação? Dentro da própria igreja. Você é evangélico, quer dizer que todo católico está errado? Você é espírita, quer dizer que toda outra religião é errado? E às vezes as pessoas entram num nível de alienação, e isso muitos de nós temos sim, que você não quer nem escutar. Que você não quer nem escutar qual é a posição da outra pessoa. E o diabo usa isso de uma forma muito forte para alienar pessoas. Por quê? Porque daí você escuta só uma coisa e está tudo certo. Só uma coisa e está tudo certo. E ele fala dentro desse livro aqui que a maior arma que ele utiliza para alienar pessoas é ele começa nas crianças. Ele começa a fazer as crianças serem alienadas através dos pais, através dos professores e através dos líderes religiosos. É isso que ele está falando dentro do livro, que sim, os próprios líderes religiosos alienam. Os próprios pais, os próprios professores. Por quê? Porque quando você vai para dentro de uma escola, para quando você vai para dentro de uma igreja, para quando você vai, você está dentro de casa, teoricamente você não é forçado a pensar. Teoricamente o pai, em vez de fazer a criança pensar, ele fala, é isso. E aí a criança fala, não, porque o meu pai falou, é isso. Sabe aquele... Por que você faz isso? Não, eu faço isso porque minha mãe ensinou. Mãe, por que você faz isso? Não, eu faço isso porque a minha mãe ensinou. Vó, por que você faz isso? Não, eu faço isso porque a minha mãe ensinou. Bisa, por que você faz isso? Ah, eu faço isso porque... Sabe essa alienação de estar fazendo sempre a mesma coisa e você não está aberto a novas coisas? Então, os próprios pais, eles alienam a criança assim, em vez do... Quer ver um exemplo muito besta? Uma criança, pai, como é que faz café? Como que você faria café? Pai, como é que faz isso? Como que você faria, filho? Quando o diabo está falando que essa alienação, a gente vai alienando nossos filhos, é porque a gente traz a nossa maneira de pensar fechada. A gente não estimula a criança a pensar livremente. E lembra, o diabo habita na mente das pessoas, ele controla através da mente. Então, dessa mesma forma que o pai fala, faz dessa forma, talvez inocentemente ele está alienando a criança. Quando a pessoa vai para dentro da escola, quando a criança está dentro da escola, os professores não estimulam as pessoas a pensar. E se a gente pega a nossa educação no Brasil, dentro do MEC, dentro das nossas escolas, é aquele conteúdo quadradinho que já não dá certo há muitos anos, não se ensina pessoas a pensar. Você vai até a faculdade e não se ensina as pessoas a pensar. É um conteúdo pré-programado e faz você ser exatamente daquela forma. Quando você vai para dentro da igreja, não se faz você pensar, se diz que é daquela forma e ponto final. E o diabo, ele utiliza exatamente disso.
Exatamente disso. Então, olha que doideira. Se a gente aliena a pessoa, se a gente aliena a criança falando como ela faz um café, a gente também aliena a criança com os nossos medos. E é aqui que o diabo ele acaba ganhando espaço já nas crianças, porque ele fala assim, que o meu objetivo é ir direto nas crianças, para alienar as crianças, colocar semente do medo, porque a criança tem um longo tempo aqui na Terra, que eu posso usar ela, fazer ela de massa de manobra, do que eu focar no adulto. E outra, 98% dos adultos já são alienados. Então o que ele fala? Eu foco sim nas crianças. Por quê? Porque às vezes o pai tem medo de cachorro, porque ele foi mordido de cachorro, e ele fala pro filho ter medo de cachorro. Quem conhece pessoas assim? Que essa pessoa, ela passa o medo dela pro filho. Quantos conhecem? Olha só, eu sou um cara, eu tenho medo de altura, tá? Sou muito cagão com altura. Muito. A minha esposa, ela não tem medo dessas coisas radicais e tudo. Meu, quando a gente vai nos lugares, tipo, ela pula dos esquemas, mano, ela faz uns negócios que eu não faria. Só que eu não quero passar isso pra minha filha. Eu não passo essas coisas pra minha filha. Eu sou uma pessoa que eu tenho um certo pouco de medo de entrar em água, não gosto muito dessas coisas. Sou um cara muito reservado a essas coisas, mas eu não passo esses medos. Eu não posso me dar o luxo de alienar a minha filha de um medo que eu tenho. Quem tá entendendo? Quando você vai para dentro das escolas, os professores também passam os medos, o que é certo e o que é errado. Agora, anota, quando você vai para a igreja, os líderes religiosos te ensinam você ter medo do diabo. E é aqui que nasce. É aqui que nasce o medo, é aqui que é colocada essa sementinha. Então, em vez da gente estar indo talvez para dentro da igreja e pensando como que a gente vai ser mais esperto que o diabo, é pregado o medo do inferno, medo do inferno, medo do inferno, medo do inferno. Se você fazer isso, você vai para o inferno. Se você fazer isso, você vai para o inferno. Então você cresce uma vida toda escutando medo do inferno, medo do inferno, medo do inferno. E acredite, você vai ficar com medo desse negócio. E o diabo, ele simplesmente só quer que você tenha medo. Porque é aqui que é onde ele começa a te manipular a sua mente. Outra coisa, sobre as nossas limitações. Às vezes a gente não conseguiu alguma coisa e o nosso filho vai perguntar alguma coisa, você fala, filho, não é bem assim a vida. Quantos de vocês lembram do filme A Procura da Felicidade, que o filho do Chris Gardner estava com a bola de basquete falando assim, ele jogava e não chegava nem perto da cesta, e ele falava, nossa, eu vou ser Michael Jordan, eu vou ser não sei quem, eu vou ser não sei quem. Aí o pai dele pega a bola e começa a quicar e fala assim, filho, eu não fui bom no basquete e provavelmente você também não vai ser. Aí o filho dele joga a bola no chão assim. Aí ele para, é aquela famosa frase que ele tá na grade falando assim, nunca deixe os outros falar o que você pode e o que você não pode. Se você quer alguma coisa, vá atrás e ponto final. Quem lembra disso? Chega a me arrepiar esse esquema. Quem lembra dessa frase? Isso é um meme que gera geral, entendeu? Às vezes as próprias limitações nossas, se a gente levar isso para os nossos filhos, tipo, cara, olha que absurdo. A gente desestimula o nosso filho de pensar livremente, de ir atrás das coisas dele, porque a gente põe um limite no nosso filho quando criança. Olha que sério isso. Então quando o diabo fala que, eu utilizo dos pais, eu utilizo como ferramenta os pais, os professores e os líderes religiosos, é sobre isso? Já pensou quantos limites você colocou já no seu filho inocentemente? E é uma coisa que eu me policio muito, eu falo, cara, eu não posso dar para a Laura qualquer tipo de limite. Eu tenho que colocar que ela vai conseguir o que ela achar que ela vai conseguir. A gente não pode colocar limite, sabe, às vezes assim, é uma coisa tão distante para você, mas cara, você não sabe, seu filho, eu quero ser astronauta, e você às vezes é um mero marqueteiro, você fala, cara, não vai ser. Minha filha começar com um foguetinho e falar, pai, eu quero ir para o espaço, daí eu olho e falo,
puta merda, eu tenho que estudar demais e eu sou burrão, eu não aprendo as coisas fácil. Eu falar, Laura, vamos pensar o seguinte, o papai trabalha com a internet, vamos pensar trabalhar com a internet, bababá. Imagina, é um negócio que eu me policio demais e a gente tem que estar muito atento a isso. Olha só, seguindo, não me importa com o que as pessoas pensem, desde que elas não pensem com clareza, tá? Outra coisa, o diabo ele foca muito num pensamento não organizado. Por quê? Quando você não pensa com clareza, quando a sua mente é uma desordem, aquilo te causa prejuízo, porque você nunca chega em algum lugar. E quando você nunca chega em algum lugar, sabe o que gera? Gera os medos, os famosos medos que a gente falou nas outras lives, que é o medo principalmente da pobreza, principalmente da morte, principalmente de ficar sem ninguém. Então ele começa a falar sobre várias coisas dentro desse livro, sobre pensamento desorganizado. E galera, eu tenho falado tanto disso nas últimas lives, e é um assunto que a galera não gosta de escutar. É um assunto que a galera espana das lives, é um assunto que a galera não gosta desse pensamento desorganizado, dessa falta de clareza, dessa falta de onde a pessoa quer chegar, dessa falta de meta, dessa falta de, cara, quais são os seus planos? E quando a gente começa a falar essas coisas, a galera espana. E dentro do livro ele está falando ali umas 3, 4 páginas falando sobre, o Napoleão Hill está fazendo essa entrevista com o diabo e ele está falando que ele utiliza da alienação, da manipulação e do medo por causa dos pensamentos desorganizados, porque logo ele habita no pensamento negativo. 98 de cada 100 pessoas, o diabo habita nos pensamentos negativos. Só que como que chega num pensamento negativo? Começando com pensamento desorganizado. Começando com falta de clareza. Quando você não tem plano, você deixa a vida me levar, a vida vai te levar. Quando você não tem uma rota, você não chega em algum lugar. Quando você deixa assim, o que isso acaba gerando? Acaba gerando frustração. Então ele está falando aqui, essa falta de plano, como ele consegue manipular várias áreas da vida. Ele fala assim, ó, que a falta de plano, a falta de meta, a falta de um pensamento organizado faz com que, por exemplo, na sua área física, você não tenha um plano do que você fazer para você cuidar da sua saúde. Então você deixa a vida levar. Você vai deixando a vida levar. Daqui um pouco, o que acontece? Sobrepeso, você começa a ter problemas, de saúde, medo da morte. Ó, o diabo no medo. Quando você não tem planejamento, por exemplo, dentro do seu casamento, para onde vocês vão, quais são seus planos como casal, o que vocês querem conquistar como casal, quando você não tem isso, você vai deixando a vida levar, começa a gerar um monte de coisa, um monte de problema, um monte de atrito, esse monte de atrito, medo de você ficar sem ninguém. Olha que doideira. Quando você não tem planos no seu negócio, quando você não tem metas dentro do seu negócio, quando você não sabe, você não tem organização mental no que você vai chegar, chega o momento de você ter o quê? Medo da falência. Galera, ele cita vários exemplos assim, ó, de essa falta de plano, essa falta de fazer os planos e metas, gera todos os medos que ele precisa para ele te dominar. E aí, quando a gente pega os dados da OMS, que eles falam que apenas 3% das pessoas no mundo sabe para onde está indo, 3% das pessoas têm o plano exato para onde está indo. As pessoas simplesmente elas não escrevem seus planos, ou se elas escrevem no dia 31 para o dia 1º de janeiro, depois elas nunca mais olham esse plano. Então o diabo ele não consegue agir, ele não consegue manipular, ele não consegue alienar pessoas que têm o pensamento em ordem, com clareza e com direção. 3% das pessoas só tem isso escrito, e quando eu vou lá e eu coloco assim, quais são os seus planos? Galera, chega a ser triste. Eu quero ser grande. Quais são os seus planos? Eu quero chegar longe. Não, mas quais são os seus planos? Eu não tenho escrito. Chega a ser triste. Eu já não faço mais essa enquete aí porque, meu Deus, já me apavorei.
Já me apavorei. A pessoa não sabe a distinção entre desejo, entre meta, entre sonho. Ela não sabe nem a distinção do que é uma coisa ou outra. Ela não sabe. Então o diabo fala, é isso que eu preciso. Eu preciso que você não tenha uma mente organizada. Porque a partir do que você não tem uma mente organizada, vai passar dia mais dia, eu vou implementar um medo rapidinho aí dentro. Porque se você não tem um negócio organizado, você não vai todo dia na academia, você nem vai na academia, você vai comendo só porcaria, esse pensamento desorganizado, vamos comendo qualquer coisa, quando vê você passa mal e os anos vão passando e dali um pouco você tem algum problema de saúde e é aqui que o diabo fala, opa, mais um. E aí quando você deixa o seu casamento tipo, vamos levar de qualquer forma, tô com um problema no casamento, mas não busca ajuda, tá com problema no casamento e não procura, deixa aí, deixa a vida levar. Daqui a pouco vai dar cagada nisso. Mesma coisa dentro da empresa, e eu sou o cara que eu falo sobre negócio, eu não sou o cara que eu falo sobre atividade física, sobre casamento. Eu sou o cara que eu falo sobre negócio e eu vejo todos os dias isso, a pessoa não tem o plano do que ela vai fazer hoje. Não tem. A pessoa não tem a meta do que ela vai fazer dentro desses últimos dias do ano. Ela não tem. Na verdade, ela nem tem uma meta para saber se ela bateu a meta. Fica muito uma frase célebre de uma ex-presidenta que a gente teve, que falou o seguinte, vamos deixar a meta em aberto e quando a gente atingir a meta, a gente dobra a meta. É bem típico brasileiro. Não, vamos colocar meta não. Só que quando a gente chegar na meta, a gente dobra essa meta. É engraçado, mas é aí que o diabo entra, porque quando não está organização, não tem mente organizada, já era. Já era. E aí Napoleão Hill fala o seguinte, procrastinação, então assim, se eu não tenho uma mente organizada, se eu não tenho planos pré-definidos, se eu não sei para onde eu tô indo, ele falou assim, então quer dizer que as pessoas que deixam as coisas para depois, as pessoas que procrastinam as coisas, eu vou parar de ler esse livro, eu não vou ler essas coisas, então quer dizer que procrastinação é a mesma coisa que alienação? Sim. Então Napoleão Hill, ele está entrevistando o diabo e ele faz essa pergunta, então quer dizer que a procrastinação é igual a alienação? Sim, é a mesma coisa. Porque se você sabe que você tem que fazer uma coisa e você não está fazendo, você está procrastinando é porque você está alienado a alguma coisa. E aí ele fala o seguinte, logo depois ele fala o seguinte, alienação é a forma mais comum do fracasso. Alienação é a forma mais comum do fracasso, sabe por quê? Se eu não leio o que eu tenho que ler, estou procrastinando, logo é fracasso nessa área. Se eu não faço o que eu tenho que fazer no meu casamento, logo é fracasso. Então a alienação ou a procrastinação é a forma mais comum de você fracassar. Alguém escreve isso. Alienação é a forma mais comum do fracasso, ou procrastinação é a forma mais comum do fracasso. E olha só, dentro dessas várias perguntas, esse aqui é um livro bem bate-bola, assim, um livro rápido de você ler e você entender. E aí ele fala o seguinte, então quer dizer que o fracasso tem a ver muito com pobreza. O fracasso ele tem a ver com falta de recursos. Ele falou sim. Então quer dizer que a gente acha muito mais pessoas alienadas e procrastinadoras dentro da galera pobre? Sim. Ele fala o seguinte, você sempre vai encontrar uma grande massa de pessoas alienadas e procrastinadoras pobres. Sabe por quê? Porque ele está deixando a vida levar. Isso são palavras minhas, tá? Zeca Pagodinho. Deixa a vida levar. Por quê? Porque a pessoa que é alienada, a pessoa que é procrastinadora, ela vai deixando. Então ele está dentro da grande massa das pessoas que não conquistam, que fracassam, que não estão conquistando as coisas. Você tá vendo dentro da galera pobre. E aí ele fala assim, cara, mas então quer dizer que a galera rica não é uma galera alienada? Aí o diabo fala o seguinte,
Você não vai encontrar no meio de muitas pessoas ricas, pessoas que não sabem onde querem chegar. Olha que doideira. Você não vai achar em pessoas que estão conquistando coisas, pessoas que são grandes, pessoas que não sabem o que tem que fazer, pessoas que param de procrastinar. Você não vai achar em pessoas de sucesso, pessoas que não sabem para onde estão indo, que não têm planos e não têm metas. Olha que doideira. E é muito real. Ou seja, se essa pessoa não tivesse esse pensamento organizado, esses planos definidos, ela nem teria grana. Que doido. Que doideira. E aí ele fala numa parte do livro ali, ele começa a citar, né? Ele fala assim, cara, mas todo mundo acha que a raiz de todos os males é o dinheiro, que não sei o que o rico não vai entrar no céu, essas coisas que... Por isso que ele fala lá no início que os líderes religiosos, sim, eles ajudam as pessoas a ser alienadas, gerar medo para o diabo manipular. Porque é tirado de contexto as coisas, a Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Aí você olha lá, não, mas o rico não herda o reino do céu. Ah, mas é mais fácil um rico, um pobre ir para o reino dos céus do que o rico e bababá. E começa a gerar essas coisas que você fala assim, cara, então eu tenho que ser pobre. É alienação. Presta atenção, poxa, é mais fácil um rico, um pobre entrar no céu do que o rico passar num negócio de agulha lá. Totalmente fora de contexto as coisas. Ele está falando o seguinte, os ricos que são poucos, eles não me ajudam. As pessoas com grandes fortunas, eles mais me atrapalham do que eles me ajudam. Olha o que ele está falando. Por quê? Ele fala assim, cara, mas se todo mundo está falando que os ricos não vão para o céu, que os ricos isso, que os ricos aquilo, como o diabo que você está falando que quem mais atrapalha seus planos são os ricos? Ele fala assim, porque o rico tem condição de financiar uma porrada de tratamento de doença, criar muitas vacinas, criar muitas coisas que tiram o medo da doença, tiram o medo das coisas. Os ricos têm a capacidade de fazer estradas que ligam povos com outros povos. Os ricos têm a capacidade de comprarem bibliotecas e ajudarem as pessoas a pensar por si próprias. Os ricos me atrapalham, porque eles têm condições financeiras de fazer as pessoas pensar por si próprias. Os ricos, eles têm a condição de dar liberdade para as pessoas pensar fora do medo. Porque quando um rico vai lá e liga estados com estados, você se liga com outros povos, do qual esses outros povos traz esperança, traz suprimentos, traz um monte de coisa, cria conexões. Olha que doideira isso daqui. Olha que doideira. São vários paradigmas, são várias coisas que a gente é alienado na nossa própria mente. Por quê? Por causa dos nossos pais, por causa de quem a gente escuta. A gente é alienado. E eu tenho certeza que você escutou isso desde cedo. Os ricos não herdarão o reino dos céus. Desde cedo você escutando isso. Daí você escutando, você falando logo, eu tenho medo de ir para o inferno. E o diabo está falando, o inferno eu vou fazer aqui na terra para a pessoa. A pessoa fica pensando e fica com medo do algo que vai acontecer no além, enquanto eu estou arrebentando a vida dela aqui. Enquanto eu estou manipulando a vida dela, enquanto eu estou manipulando a saúde dela, enquanto eu estou manipulando os negócios dela, ela fica com medo lá num outro mundo, enquanto eu estou arrebentando a vida dela aqui. Enquanto ela não está pensando, enquanto ela não está agindo sozinha, eu estou manipulando, eu estou alienando, eu estou fazendo o que eu quero da vida dela, eu estou fazendo ela colocar medo nos filhos dela, eu estou fazendo ela estragar a saúde dela, eu estou fazendo ela estragar os relacionamentos dela, manter o casamento dela uma jossa, eu estou manipulando ela o dia inteiro e ela fica com medo do que vai acontecer no além e não para com essa alienação. Cara, isso é muito doideira. Essa é muito doideira. A alienação pura. Agora quer ver? Isso aqui é a parte que mais vai chocar.
Napoleão Hill fala o seguinte: vai em frente e descreva um típico alienado. Dê descrição ponto a ponto da forma que eu possa reconhecer um alienado quando ele estiver próximo. Porque o grande problema é a alienação. Olha isso. Olha isso. Um livro que foi escrito em 1938, tá? 1938. Esse livro foi escrito. Fale sobre um alienado, fale de uma pessoa que você manipula a pessoa. Napoleão Hill fala assim: ei, me descreva uma pessoa que você manipula, me descreva uma pessoa que é alienada, cheia dos medos, que você tem essa pessoa na mão. Me descreva 98 de cada 100 pessoas, olha só. A primeira coisa que você notará em um alienado é sua total falta de propósito da vida. Meu Deus do céu, a pessoa não sabe o que ela quer da vida. Presta atenção, segura que agora o chicote vai estralar aqui. A primeira coisa que você notará em um alienado é sua falta de propósito sobre a vida. Mano do céu. A sua falta de autoconfiança será evidente, galera. Falta de confiança, quantas não conseguem se elogiar? Vocês viram que eu falo muito disso, né? Eu falo: gatona, já se elogiou hoje? Ah, mas eu tô pra baixo. Ai, meu Deus, eu não me sinto isso, eu não me sinto aquilo. Meu Deus, eu não tenho autoestima, bababá. Segura que vai ficar pior. Ela nunca conquista nada através do seu pensamento e do seu esforço. Segura. Ela gasta tudo que ganha e ainda mais se consegue no crédito. O brasileiro nem gosta do cartão de crédito, né? Ela ficará doente ou debilitada por alguma causa real ou imaginária e clamará aos céus ao sofrer a menor dor física. Ela terá pouca ou nenhuma imaginação. Pouca ou nenhuma imaginação. Ela não terá entusiasmo nem iniciativa para começar qualquer coisa que não seja forçada a fazer e expressamente clara a sua fraqueza, pegando atalho em tudo que puder. Meu Deus, o jeitinho brasileiro. Meu Deus, qual é o mínimo, William, que eu tenho que fazer para ter resultado nessa jossa? Ela terá um temperamento explosivo e total falta de controle sobre suas emoções. Ah, nem é o que vivemos, né? Nem é. Se eu não tiver resultado, eu não faço mais live. Se eu não tiver 100 pessoas, eu não faço live. Vamos lá. A sua personalidade será um magnetismo e não atrairá nenhuma pessoa à sua volta. Normal, né? Ela terá muitas opções sobre muitas coisas, mas nenhum tipo de conhecimento apurado sobre nada. Oh, geração mimimi, eu sei de tudo, mas não sei nada. Eu dou opinião sobre política, eu dou opinião sobre qualquer coisa, na internet eu sou o cara, eu dou opinião sobre tudo, mas não sabe nada. Ela normalmente diz saber de tudo, mas não sabe de nada. Ela se negará a cooperar com aqueles que estão à sua volta, ou seja, é eu, tem que ser sobre mim. O Instagram é sobre mim, tem que ser sobre mim. Mesmo aqueles que possam depender do seu trabalho, comida e amigo. Olha só, ela cometerá os mesmos erros várias vezes, nunca tirando proveito do fracasso. Ou seja, ela não aprende com o esquema. Ela terá uma mente limitada e intolerante em todos os aspectos, sempre a ponto de crucificar todos aqueles que tiverem de desacordo dela. Ou seja, se não tiver do meu jeito, eu nem saber. Ela esperará tudo dos outros, mas estará disposto a dar pouco ou nada em troca. Então é o seguinte, gatona, se você não curtir as minhas fotos, eu não vou curtir suas fotos. Se você não vir nas minhas lives, eu não vou entrar nas suas lives.
Ei, você tem que curtir as minhas coisas. Você tem que compartilhar minhas coisas. Você tem que vir aqui massagear meu ego. Quando der tempo, quando sobrar tempo, eu vou no seu Instagram olhar alguma coisa. Mas é que assim, eu prefiro que você faça no meu, não que eu faça no seu. Ela começará várias coisas e não terminará nada. Abro aspas. Ela começará a assistir várias lives e nunca vai terminar nenhuma. Ela começará a assistir vários stories e pular todos. Ela começará a assistir vários vídeos e pulará todos. Ela começará e não terminará nada na internet. Ela começará um desafio de aulas 6 horas da manhã e 2 dias depois ela parará. Ela começará várias coisas e parará. Ele será taxativo na condenação do seu governo, mas ele nunca lhe dirá definitivamente como a gestão pode ser melhorada. Ou seja, é a culpa do Bolsonaro, é tudo culpa do Bolsonaro. Vamos tirar o Bolsonaro, vamos colocar o Lula de novo? Agora é culpa do Lula. Vamos tirar o Lula, vamos colocar o MacGyver? Agora é culpa do MacGyver. Sempre a culpa é sempre do outro, é sempre do outro. Ela nunca tomará decisões sobre nada. Se puder evitar, melhor. Deixa a vida me levar. E se for forçada a decidir, tem grande possibilidade de que ela reverta suas decisões na primeira oportunidade. Ela comerá muito e se exercitará pouco. Ela beberá bebida alcoólica se alguém pagar por ela. Ela postará muito. Ela criticará os outros que estiverem sendo bem-sucedidos em sua carreira. Mano do céu, você tá tendo resultado, é porque esse cara teve sorte, tá tendo resultado porque tal pessoa ajudou, tá tendo resultado porque bababá. Em poucas palavras, o alienado trabalhará duro para não pensar, enquanto os outros trabalharão para ter uma vida boa. Ele contará mentira antes de admitir sua ignorância sobre qualquer assunto. Se ele trabalhar para os outros, ele criticará pelas costas. Meu pai do céu. Mano do céu. Mano do céu. Isso daqui em 1938 não é a geração mimimi de hoje. Não é a geração que se você falar qualquer coisa mas no meu caso, mas isso é uma geração. É uma geração. Nossa, ele nunca analisa meu perfil. Nossa, ele nunca me nota. Ai, vou seguir. Ai, já pedi 3 vezes pra ele analisar meu perfil. Ele não analisa e ele fode. Mano do céu. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Que doideira. Que doideira. Você acabou de me dar a descrição gráfica do alienado. Por favor, me dê a descrição do não alienado. E aqui tem várias coisas do não alienado, senão a gente vai se estender muito, tá? Mas um ponto só, e aí eu recomendo que você leia isso daqui, ó, para você saber se você é um não alienado, tá? Ele está sempre engajado em fazer algo definitivo, um plano muito bem organizado, ele tem um objetivo maior, ele sempre está no controle, ele tem o tom da sua voz, passo a passo, brilho nos olhos, sabe exatamente o que quer, são várias coisas, tá? Várias coisas. Mas um dos maiores pontos aqui, ele está falando assim, o não alienado, ele dá alguma coisa. Dar o que Napoleão Hill fala? Alguma coisa, alguma forma de serviço útil para o máximo de pessoas possíveis. Então o não alienado supostamente deve dar. Sim, é isso que é esperado dele. O não alienado ele dá sem receber nada. Ele dá sem receber nada. Traz isso para dentro da internet. O que você está dando sem receber nada em troca? Será que você está fazendo uma live, você está ajudando pessoas? O que você está fazendo sem vender? O que você está fazendo sem ganhar alguma coisa em troca? O que você está fazendo quando eu venho aqui todos os dias, estou todos os dias acordando cedo, sacrificando 1 hora de sono? 1 hora de sono não, 2 horas de sono a mais, porque tem 1 hora que eu tenho que ficar lendo para trazer esse conteúdo para vocês. Eu venho aqui, faço mais 1 hora, eu estou dando. O mercado hoje é dê o máximo. Quantas vezes eu já falei isso?
tecnicamente, que é o gatilho mental da reciprocidade, você entregar muito, dar o que você pode ajudar as pessoas, o que você pode fazer pelas pessoas. Ei, gatona, você fala assim, eu não sei o que dá. Gatona, eu não sou um expert em leitura, eu não sou um letrado, eu não tenho formação nisso, eu estou fazendo live sobre leitura, não é meu trabalho. Então quando você começa não sou alienada, mas não posso fazer uma live a não ser falar sobre sobrancelha, porque eu não sei falar sobre outra coisa, gatona, eu não sei falar sobre livro e eu estou fazendo live há 4 semanas sobre livros. Então liga o sinal de alerta, será que não é alienada mesmo? Será? Será que você não pode dar algo em troca? Não alienado, ele continua dando sem receber. O problema hoje é que se não tiver 30 pessoas na minha live, eu não faço live. Se eu não tiver muitas pessoas assistindo meus stories, eu não vou mostrar isso nos stories. Eu não vou dar essa dica nos stories. Não, a pessoa ela tem que vir. Não, eu vou começar a produzir conteúdo quando eu tiver 10 mil seguidores. Eu vou começar a produzir conteúdo quando eu tiver muita curtida. Eu vou começar quando? Eu vou começar quando eu tiver. Eu vou começar, galera. O que você pode fazer hoje? E aí a gente entra num papo de ser humano mesmo, tipo, cara, ajuda as pessoas. Ajuda as pessoas, não seja uma alienada. Galera, olha só, estendeu demais, não é para passar das 7 horas esse negócio. Galera, sem mais delongas, finalizando esse negócio, eu acho que tem muito conteúdo dentro desse livro pra gente estudar ainda, porque olha só, eu ficaria horas e horas aqui conversando com vocês, mas eu sei que vocês têm filhos, tem um monte de coisa, e amanhã a gente continua esse papo, tá? Eu não quero estender, mas eu ficaria horas conversando. Eu tenho alguns amigos em específico, que eu fico conversando com essas pessoas, um dele é o Luiz Fernando, de São Caetano São Bernardo, desculpa. Eu morei com ele quando a gente era atleta. Galera, a gente começa a conversar. Você não tá ligado, ninguém consegue suportar assim de ficar junto. Galera, a gente vai até muito tarde conversando. Muito tarde, conversando sobre coisas profundas assim. Galera, muito tarde, eu falo é muito tarde, a gente passa 6 horas conversando. 6 horas conversando. Pessoal, não vou se estender. Espero que você pense em todas essas coisas que eu falei hoje. E vamos pra cima, faz o seu dia acontecer. Rebenta. Nos vemos à noite para quem tá na imersão. Terceiro dia, o dia mais importante da imersão hoje. Não vou fazer outras lives abertas durante essa semana. Acho que a próxima semana também não, tá? Porque a agenda tá bem corrida. Nos vemos nos próximos dias e foi doideira. Se eu pudesse, eu abrir o Zoom aqui com algumas de vocês e ficaria até meio-dia conversando. Mas você tem seus compromissos aí. Beleza, gatona? Beijo no coração de vocês. Até amanhã e tchau.